Bom dia, irmãos. Eu desejo que esse dia seja um dia abençoado na sua vida, que você se encontre com saúde, que você se encontre na graça do Senhor e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. É o que eu desejo. E hoje nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus. E eu gosto de uma parábola muito que está aqui no livro de Lucas, e eu quero convidar os irmãos, então, para que abra sua Bíblia comigo, e nós vamos ler um trecho aqui de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, que fala sobre a parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela é muito conhecida, talvez uma das parábolas mais conhecidas. Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu aprendo nessa parábola e que ela realmente serve para os nossos dias, serve para a nossa vida nos dias de hoje. Então abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Essa parábola, ela é muito expressiva. Ela tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Se você observar o texto que nós acabamos de ler na sua Bíblia,
você vai ver que antes do versículo, o capítulo começa falando sobre uma mulher que perde uma dracma. E logo em seguida tem um pequeno outro texto que fala sobre um pastor que, tendo 100 ovelhas, perde uma. E ele deixa essas 100, as 99, né? E vai atrás daquela que se perdeu, e a encontrando atrás, e fica todo contente, feliz, e se alegra, e chama os amigos para se alegrarem com ele, por causa daquela ovelha que havia se perdido. Da mesma forma acontece com a mulher que tem 10 dracmas, e ela perde uma dracma. E ela, diz a palavra, o texto, que ela acende a sua lamparina, ou a sua vela, e procura de forma diligente pela casa, e ao encontrar a dracma perdida, essa mulher chama suas amigas, as convida para celebrar, para festejar, para se alegrar com ela, porque ela havia encontrado a 10ª dracma perdida. Muito bem. O que é dracma? Dracma nada mais do que uma moeda. E a dracma é uma moeda grega. E ela se compara mais ou menos ao denário, que era a moeda romana. E segundo os estudiosos, o valor de uma dracma não era assim, um valor muito expressivo, mas representava o salário de um dia de um trabalhador. Nos dias de hoje isso seria muito relativo, porque tem pessoas que fazem trabalhos diários que cobram R$50, outros cobram 100, outros cobram 150, então ia variar um pouco. Mas nós temos que entender que para essa mulher que perdeu essa dracma, era muito importante, era uma perda significativa perder 10% do que ela tinha. Ela tinha 10 dracmas, perdeu 1, isso representava 10% do que ela tinha. Então, para ela, na época, isso significava muito. Da mesma forma, aquele homem que tinha 100 ovelhas e perde uma, ele sai, deixa as 99 e sai em busca da perdida. E esse capítulo, então, ele é finalizado com a parábola do filho pródigo. Na verdade, todas essas 3 parábolas, elas têm uma verdade, né, implícita, espiritual por trás, que é o que nós queremos tirar daqui. Ao estudarmos a história do filho pródigo, nós podemos observar que aqui nós temos 3 personagens, e cada um desses personagens, eles têm uma personalidade distinta uma da outra. Nós vemos, por exemplo, o pai aqui, né, como um pai amoroso, um pai compreensível, um pai esperançoso, um pai misericordioso. A figura do filho mais novo já é diferente. Ele se aparenta como um filho mais rebelde, um filho imprudente, um filho imaturo, um filho esbanjador. Nós diríamos aqui nos dias de hoje, aí, como o pessoal fala na gíria, né, tipo assim, né, ostentação. Pessoa que gosta de esbanjar, de ostentar, né, o tipo assim. Essa coisa absurda, mas o pessoal usa muito esse tipo assim, que eu acho que nós devemos evitar esse tipo de observação ou de palavra, né? Tipo assim. Bom, deixando o tipo assim de lado, vamos voltar aqui, né, à palavra de Deus. O que nós já podemos tirar aqui? Bom, a história é muito simples. A história da parábola, ela fala de um jovem rebelde, né? O filho mais moço, e eu vou falar depois da personalidade do filho mais velho mais tarde, mas o filho mais moço, ele é um jovem imprudente, provavelmente um jovem rebelde, porque, segundo a tradição, o ato de pedir ao pai que lhe desse a parte da herança que lhe caberia no futuro, isso lá
né, na época de Jesus, era uma ofensa. Segundo os teólogos, os estudiosos, eles dizem que esse tipo de situação ensejaria expulsar o filho de casa e, dependendo da situação, até ser apedrejado, morrer apedrejado, porque era um ato de não só desobediência, mas um ato totalmente de desrespeito à figura do pai. E naquela época, era uma época, nós sabemos, né, muito mais machista do que hoje, né? As mulheres não tinham valor quase algum. Aliás, no Oriente Médio, né, naquela região, os muçulmanos, a mulher é muito desvalorizada até os dias de hoje, né? Em alguns países elas não podem nem votar, não podem dirigir. É uma situação muito difícil para as mulheres. Mas o que nós aprendemos aqui é que esse jovem, ele, ao pedir para o pai que o pai lhe dê a parte que lhe caberia na herança, ele na verdade está desejando que o pai morra, porque herança nós sabemos que ela só é transmitida, ela só vem com a morte daquele que possui os bens, né? Então, ele estava desejando a morte do pai em certo sentido, estava desrespeitando o seu pai. E segundo, né, o Pentateuco também estava violando o decálogo, né, o mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. O que acontece? A parábola diz que esse pai, sem hesitar, sem retrucar, sem criar qualquer outro empecilho ou se defender dessa reação do seu filho, ele simplesmente lhe dá a parte que lhe caberia. E diz a palavra de Deus que, passado algum tempo, esse jovem pega essa parte que lhe foi entregue e sai de casa. E vai viver a sua vida lá fora no mundo. E diz a palavra de Deus que ele dissolutamente gastou, esbanjou, acabou com toda aquela herança antecipada que ele recebeu. E para complicar a situação desse jovem, ocorreu naquela cidade onde ele se encontrava uma fome, uma crise terrível, e ele teve que procurar algum trabalho para poder comer. Começou a passar fome. E ele encontrou alguém que lhe deu um trabalho para cuidar de porcos. E o sofrimento, a fome era tanta, diz a palavra de Deus, que ele desejava comer aqueles alimentos, as bolotas de alfarrobas que eram jogadas para os porcos, e ele desejava comer aquilo para saciar a sua fome. Até o momento em que ele cai em si e percebe que a besteira que ele fez, percebe a gravidade dos seus atos, das suas decisões, percebe as consequências que a sua decisão precipitada, imprudente, rebelde, lhe trouxe. E esse jovem então diz para si mesmo: eu aqui passando fome, necessitado, não tendo o que comer, sofrendo, e lá na casa do meu pai, até os empregados têm o que comer de sobejo. E esse jovem diz: voltarei para minha casa. Ele decide isso, é uma resolução que ele toma, uma decisão. Ele diz: voltarei para minha casa e direi para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E aquele jovem então retorna para o seu lar. O que eu acho mais interessante aqui nesse texto, e que eu vejo como Deus é misericordioso, está aqui no versículo 20 desse capítulo, que diz assim: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai,
e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja, irmãos, a figura desse pai. A Bíblia diz que quando seu filho retornava, de longe o seu pai o avistou. Provavelmente, a Bíblia não fala isso, não explica isso muito, mas provavelmente esse pai devia estar ali esperando o seu filho. Esse pai provavelmente nunca perdeu a esperança de rever o seu filho, de resgatar o seu filho. Esse pai nunca perdeu a esperança de que seu filho realmente caísse na real e retornasse ao seu lar. E eu creio que esse pai, todos os dias, enquanto aquele jovem esteve fora, ele deve ter ficado ali em algum lugar, esperando, olhando para a estrada ao longo, para ver se seu filho retornava. É o que qualquer pai amoroso faria pelo seu filho. Por isso que eu creio nisso. E a palavra de Deus diz exatamente isso, que quando o seu filho retornava, de longe ele o avistou. E logo, diz a palavra, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja, irmãos, isso é um pai amoroso. Um pai que, mesmo não tendo que dar nada para o seu filho antecipadamente, mesmo não tendo obrigação nenhuma de lhe sustentar, mesmo sabendo que seu filho rebelde saiu porque tomou uma decisão precipitada, esse pai manteve-se esperançoso e aguardou seu filho retornar para casa. E diz a palavra de Deus que, ao retornar, a alegria desse pai foi tal que ele mandou trazer vestes novas, um anel, e mandou matar o bezerro cevado. E fez uma festa, porque esse filho estava morto, segundo a palavra de Deus, e reviveu. Estava perdido e foi achado. E é interessante que aqui nós vemos agora a personalidade do filho mais velho. Segundo o texto que nós lemos, o pai repartiu a fazenda e deu-lhes, repartiu por eles a fazenda. Dá a entender esse texto, em algumas outras versões, que o pai, ao repartir a fazenda, ao calcular os valores que por herança cada um teria direito, também deu a parte do filho mais velho. E esse filho mais novo, ao retornar e ter uma festa, pela misericórdia do seu pai, pela sua compaixão, não foi compreensível como era de se esperar, mas a Bíblia diz que ele ficou revoltado. Ele não quis entrar na casa, ele não quis participar da alegria do seu pai, porque ele justificou dizendo que esse filho que saiu, que foi desobediente, transgressor, que saiu, pegou todas as economias que o pai havia lhe dado, da parte da herança que lhe cabia, esbanjou, gastou, e agora ele volta e tem uma festa, e o bezerro cevado é morto para que possa dar uma festa para ele. E ele diz para o pai, o senhor nunca me deu nem um cabrito para mim fazer comemorar com meus amigos, e esse esbanjador, esse que te decepcionou, o Senhor faz tudo isso para ele, uma festa? E o pai diz para ele assim, versículo 31, e disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ora, irmãos, essa é a parábola, essa é a história que nós compreendemos com facilidade. Mas o que é que está por trás dessa história? Qual é o sentido espiritual dessas parábolas, da dracma, da ovelha e do filho pródigo? Ora, o que nós estamos aqui em evidência é a misericórdia de Deus. Aqui, eu entendo, e cada um pode fazer uma interpretação, né, dentro do contexto bíblico, mas eu penso assim, que esse filho pródigo, ele representa o homem, e às vezes até o mesmo cristão que está dentro da igreja e que tem todos os direitos de filhos, mas abandonam, tomam decisões precipitadas e vão para o mundo e se perdem, porque tomam decisões sem pensar, tomam decisões ao vento das emoções, tomam decisões sem meditar, sem orar, sem buscar a direção de Deus. E isso acontece, irmãos, todos os dias. Quantas pessoas não estão se desviando das igrejas? Quantas pessoas estão dentro das suas casas, estão indo para o mundo, porque as coisas do mundo são mais atrativas? Talvez porque dentro de casa não existe uma regra, não existe disciplina, não existe uma educação dirigida pelos pais e pelas mães. Talvez porque dentro da sua casa há brigas, confusões, contendas. Talvez porque dentro da sua casa não há paz, porque seus pais estão sempre se degladiando. Há violência entre irmãos. Enfim, existem centenas de motivos que muitas vezes levam as pessoas a saírem de casa, a irem para o mundo. E lá fora as coisas são muito piores. Porque o mundo lá fora, ele é cruel, ele não perdoa. E lá fora, os caminhos são tortuosos. A Bíblia diz que, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Muitas vezes nós tomamos as nossas decisões de forma precipitada e seguimos caminhos que não são os caminhos do Senhor, que não são os caminhos que Deus preparou para nós. E o resultado dessas decisões, muitas vezes, são desastrosos. E quando muito ou mais suaves, nós conseguimos às vezes nos livrarmos desses caminhos e voltarmos para Deus. Mas muitos caminhos desses não têm volta. É como diz a palavra de Deus: no final são caminhos de morte e não há retorno. Por isso, irmãos, eu quero dizer para você: olha, não importa o que aconteça dentro da sua casa, não importa a situação que você está vivendo, não importa as dificuldades da vida, não importa nada, nenhum problema, porque não há problema maior do que Deus. Não há problema que Deus não solucione. Não há problema que Deus não possa intervir e resolver. Não há justificativa para abandonarmos o nosso lar, abandonarmos a nossa família. Não há justificativa para abandonar o nosso seio familiar e nos rebelarmos e irmos para o mundo e fazermos coisas que não deveríamos fazer, mas fazemos porque somos rebeldes, somos desobedientes, somos muitas vezes agressivos. E é isso que Deus quer nos ensinar. A rebeldia não leva a lugar nenhum. E
uma coisa que eu aprendo aqui também, além da misericórdia de Deus, é que nós temos aquele dom que Deus nos deu, que é o dom do livre-arbítrio, que é o poder de tomar as decisões próprias, que é o poder de escolher. E essa parábola ensina que nós temos que usar esse dom com parcimônia. Temos que usar esse dom com prudência e sabedoria. Ao tomar decisões, e nós sabemos que todas as decisões trazem resultados, às vezes bons e às vezes maus, nós temos que buscar a direção de Deus, porque às vezes uma decisão tomada no auge do sangue quente, no auge da raiva, da impaciência, da intolerância, podem trazer consequências desastrosas para a nossa vida ou para a vida daquele que toma tais decisões. Esse filho mais novo se perdeu no mundo. Mas o que é mais maravilhoso é que, talvez pelo sofrimento, talvez pela dificuldade que ele enfrentou, talvez pelas provações, ele percebeu, ele caiu na real que ele fez a coisa toda errada, que ele tomou a decisão incorreta e que ele foi totalmente imprudente ao decidir sair de casa, pedir parte da herança que lhe cabia e passar por tudo aquilo. Mas o maravilhoso dessa história é que esse filho se arrepende e retorna para casa. E o mais maravilhoso é que o pai, amoroso, misericordioso, sempre esteve esperando por ele. E esse pai representa o nosso Deus. Deus nunca desiste de nós. Deus sempre está nos dando uma oportunidade. Eu creio que o que nós estamos enfrentando nos dias de hoje, no nosso mundo, porque estamos passando por uma crise mundial, em todos os sentidos, moral, espiritual, religiosa, cultural, etc. Deus sempre tem nos dado a oportunidade de nos voltarmos para Ele, de nos arrependermos do que estamos fazendo ou do que já fizemos e retornarmos para os braços do Pai. Os sinais dos tempos são claros. Jesus está voltando. Eu tenho visto muitos pregadores falarem sobre isso. E isso é um sinal bíblico, porque a Bíblia diz que haveriam sinais. E os sinais estão aí se revelando cada dia. São terremotos e mais terremotos, tsunamis, desastres, enchentes, violência, o esfriamento do amor. Enfim, diversas situações, diversos sinais que nos revelam a vinda, o retorno de Jesus. Então, irmão, se você meditar nessa palavra, nessa mensagem, e você estiver numa situação que você precise voltar, retornar para casa, volte. Volte hoje, porque hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia que você tem que tomar a sua decisão, se você ainda não tomou. E você que é cristão, que é o filho mais velho, que está dentro da igreja, mas parece que é imaturo, que não aprendeu nada, porque não reconhece a misericórdia de Deus quando o filho que se perdeu retorna, quando o filho que estava morto revive, quando o filho que estava perdido é achado, e você é orgulhoso, e você é incompreensível, é duro de coração, você está perdido dentro de casa ou dentro da igreja. O filho mais novo representa o filho que se perde
fora de casa ou fora da igreja. E o filho mais velho é o filho que se perde dentro de casa ou dentro da igreja. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão perdidas, totalmente perdidas, porque ainda mantêm-se no seu orgulho, na sua arrogância, na sua altivez, são incompreensíveis, aparentam pessoas de bens, mas lá no fundo, dentro de casa, no seu lar, com a família, com a esposa, com o marido, com os filhos, é uma pessoa totalmente estranha. Essa mensagem é para você também. Olhe para o Pai amoroso. Ele está esperando de braços abertos. Ele não desistiu de você também. Ele nunca desistiu e nunca vai desistir. E essa, irmãos, é a mensagem que Deus tem para mim e para você nesse dia de hoje. Deus é tão misericordioso que Ele permite que, enquanto nós estamos vivos, até o último momento da nossa vida, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de voltarmos para o Senhor Jesus, de reconhecermos que os nossos méritos próprios não são suficientes para nos levar, para nos introduzir ao reino dos céus, mas pela pessoa de Cristo, que morreu na cruz, pelo seu sacrifício remidor, nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos santificados. E a partir desse momento, nós passamos a ser filhos adotivos, não mais criaturas, mas filhos adotivos. E como filhos adotivos, herdeiros com Jesus do reino dos céus e todas as suas bênçãos. Medite nisso, meu irmão. Medite nessa passagem, medite nessa palavra, que o Senhor realmente possa abençoar a sua vida. Que o Deus de misericórdia, o Deus misericordioso, que a palavra de Deus escrita revela, Ele possa te abençoar todos os dias da sua vida. Que Ele possa falar no seu coração, na sua mente. E se alguma coisa não está bem na sua vida, que você possa voltar-se para Ele, que você possa se reconciliar com o Senhor, possa receber do Senhor o seu abraço, o seu beijo e herdar todas as coisas que Ele tem para você. Essa é a palavra que eu gostaria que eu deixo com a igreja, comunidade evangélica Amigos de Jesus hoje, e todos aqueles que estão me ouvindo e assistindo essa mensagem, que realmente a graça do Senhor seja sobre sua vida abundantemente, até que o Senhor volte, ou que nós partamos para junto dele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.